Our prophet has returned. A liberdade nas animações para criar permite que os desenhos animados levem suas histórias para qualquer lugar. E muito mais do que poderíamos imaginar, muitos deles previram o futuro. Qual deles previu o vício do jogo Pokémon GO? Qual mostrou o futuro de uma franquia de filmes de terror? E como o Inspetor Bugiganga estava já bem avançado no tempo? Hora de descobrir essas previsões do futuro com os nossos favoritos. Let's go into my office. Pokémon GO explodiu em 2016. Pois bem, em 99, South Park pôde ver esse sucesso do Pokémon chegando e decidiu continuar com um episódio chamado Shin Pokémon. A paródia de Pokémon incluía de tudo, desde brinquedos a videogames. Assim como a loucura do Pokémon GO e a controvérsia com o aplicativo, as crianças de South Park estavam sendo rastreadas e manipuladas com os vários produtos do Shin Pokémon. As crianças de South Park eram viciadas na modinha e foram necessárias algumas intervenções importantes para impedir esse vício. O mais engraçado disso é como a marca Pokémon é forte e permanece até hoje, e South Park previu o domínio da marca há mais de 20 anos, quando o anime ainda estava chegando aos Estados Unidos. Milhouse não é o personagem mais destacado dos Simpsons, mas conseguiu fazer uma previsão bem ousada que ninguém esperava. A previsão veio no episódio de estreia da temporada de 2010, onde a Lisa está assistindo ao vivo os anúncios do Prêmio Nobel. Quando o Martin chama os anúncios dos prêmios, confere com quem o Milhouse tinha apostado para a economia. Bang Holmstrom. Pois é, 6 anos depois o professor do MIT ganha o prêmio de economia. Tomara que o Milhouse consiga receber o prêmio por essa aposta atrasada. Claro que fica na cara que os escritores dos Simpsons pesquisaram bastante para preencher as opções dos indicados. Coitado do Steve Harvey. Apesar de ser um dos melhores apresentadores do Family Feud, apresentar o próprio programa de entrevistas e escrever muitos livros best-sellers, ninguém esquece o que aconteceu no Miss Universo quando ele anunciou a vencedora errada em 2015. O erro na época foi ao ar pela Fox, o mesmo canal de Futurama, e a série animada mostrou um erro estranhamente semelhante em 2000. Durante o episódio da segunda temporada da série The Lesser of Two Evils, Lila é coronada Miss Universo. Infelizmente para ela, o apresentador Zap Brannigan leu o nome errado, e a senhorita Vega 4 foi declarada vencedora e Lila discretamente perde a sua coroa. O Harvey deve ter assistido esse episódio para se sentir melhor depois do que aconteceu. A franquia Brinquedo Assassino vem se fortalecendo há anos, e contou com Brad Dourif para dublar o boneco ameaçador durante todo esse tempo, até a nova versão de 2019 ser lançada. Na nova versão, Chuck é dublado pelo incrível dublador Mark Hamill. Claro que todos nós o conhecemos como Luke Skywalker, mas Hamill já dublou vários personagens de desenhos animados, incluindo o Coringa. Curiosamente, em 2005, Mark tentou dublar Chuck pela primeira vez numa paródia do desenho animado do Frango Robô. A voz dele pro papel ficou ótima naquela época e já mostrava muito potencial pro futuro. E ficou inesquecível. A gente fica se perguntando se os produtores se aproximaram dele por causa desta cena ou se os criadores do Frango Robô previram o futuro do dublador. A transformação de Bruce em Caitlyn Jenner pegou o mundo de surpresa em 2015. Bom, nem todo mundo ficou surpreso, especialmente os escritores e animadores de Uma Família da Pesada. Anos antes de Jenner anunciar que era trans, a série fez comentários diretos sobre o ex-atleta olímpico. Primeiro veio uma cena com Brian Stewie, quando Stewie afirma diretamente que Bruce Jenner é uma mulher. Bruce Jenner is a man. No, Brian. That's what the press would have you believe. Depois tem uma cena num navio em que Peter apresenta Bruce Jenner para fazer a dança sensual pros caras da marinha. O boar de penas e os gestos femininos estavam definitivamente sugerindo a transformação de Jenner. A animação tira sarro de várias celebridades, mas esse exemplo parece um pouco demais para os criadores não terem um pouco mais de informação privilegiada. E por falar em previsões de celebridades, Uma Família da Pesada acertou outra, dessa vez sobre o ator Kevin Spacey. Nos últimos anos, muita controvérsia se espalhou sobre Kevin Spacey, incluindo algumas das principais alegações de ações impropriadas em relação a muitos dos seus colegas de trabalho. Em 2005, Uma Família da Pesada fez uma piadinha que acabou lançando um pouquinho de verdades por trás. Quando Stewie faz uma aposta com Brian, ele passa correndo nu por um shopping e grita: Help! I've escaped from Kevin Spacey's basement! Help me! Caramba, a mensagem é clara, mas os trabalhos de Spacey não serão divulgados por mais de uma década depois da exibição desse episódio. Você consegue imaginar todos os KFCs de uma cidade fechados? Sim, bom, foi exatamente isso que aconteceu num episódio de 2010 de South Park chamado Frango Frito Medicinal. Quando o KFC fecha em South Park, Cartman decide vender seus próprios baldes de frango KFC e se aproveitar disso. Avançamos até 2018 e a KFC foi forçada a fechar centenas de locais na Inglaterra por causa de problemas operacionais.
E aí o que aconteceu? As pessoas começaram a vender frango KFC no eBay, mas por mais de $100 um balde. Parece que esperar 2 dias era tempo demais para algumas pessoas e preferiram pagar caríssimo pelo frango. Cartman ficaria orgulhoso. A urna de votação nas eleições de Barack Obama e Mitt Romney em 2012 teve uns problemas. Na vida real, as pessoas estavam selecionando o candidato como Obama, só que aparecia a imagem do Romney na tela da urna. Bom, durante a primeira eleição de Obama em 2008, os Simpsons previram esse desastre. Na urna eletrônica, o Homer clica claramente em Obama, mas aparece um voto de John McCain. No, I want to vote for Obama. E por mais que o Homer tentasse votar no Obama, sempre votava em McCain. Obviamente, as previsões futuras dos Simpsons são de um nível além do normal. E aí, literalmente, sugam o Homer pra dentro da máquina. Mas deu pra entender. A gente sabe que as eleições são confusas, e os Simpsons mostraram isso da maneira mais simples possível. Existem muitas conspirações por aí no mundo do cinema e da televisão em relação ao 11 de setembro. Basicamente, qualquer tipo de programação que mostra as Torres Gêmeas em alguma parte da cena já vira assunto de previsão do desastre. Até mesmo o Pernalonga não conseguiu evitar. No curta de 1943, Coelho caindo, o Pernalonga enfrenta um gremlin voador que tenta bater no avião dele. A briga começa e finalmente chega a uma cidade onde o Pernalonga precisa pilotar o avião entre 2 torres muito semelhantes para que o avião não batesse nessas torres. Ele faz isso e décadas depois o desenho ganhou destaque de novo quando as pessoas ligaram tudo à tragédia do 11 de setembro. Infelizmente, essa não seria a única conexão do 11 de setembro que as pessoas fizeram com os desenhos animados. Em 2005, o mundo do cinema abriu novos caminhos com o lançamento de Brokeback Mountain, estrelado por Jake Gyllenhaal e Heath Ledger. O filme era sobre 2 cowboys que secretamente desejavam um ao outro e incluía cenas inesquecíveis de um acampamento que foram aparentemente previstas por um desenho animado anos antes. All this for a bunch of stupid movies? Em 98, ninguém menos que Cartman de South Park previu que teríamos esse filme no futuro. No episódio Bolas Salgadas de Chocolate do Chefe. Quando o Festival de Cinema de Sundance chega à cidade, Cartman aparece e afirma que todos os filmes independentes são apenas cowboys gays comendo pudim. Nah, dude, independent films are those black and white hippie movies. They're always about gay cowboys eating pudding. Bom, tirando o pudim, ele estava no caminho certo com a popularidade e o sucesso de Brokeback Mountain. Durante anos, um dos principais shows em Las Vegas foi o espetacular Tigre Branco com Siegfried e Roy. Nos Simpsons, a dupla foi ridicularizada no episódio da 5ª temporada Springfield com Cifrão, quando Burns abre o seu próprio cassino e apresenta o show de Gunther e Ernest. O Tigre ataca os 2 artistas de uma maneira que não era muito diferente da vida real. O episódio de 1993 pareceu se tornar realidade 10 anos depois, quando Roy foi atacado no palco por um tigre branco depois de sofrer um derrame. O ataque encerrou o show para sempre, e o mundo de Las Vegas também mudou para sempre após esse incidente tão assustador com animais. O Inspetor Bugiganga foi o grande sucesso nos anos 80. Ah, se todas as crianças que assistiam soubessem o quanto o programa previa o futuro delas. Por exemplo, a Penny costumava usar um relógio inteligente com comunicação por vídeo. Ela tinha seu próprio notebook, semelhante a versões anteriores de empresas como a Toshiba. Uma das maiores previsões do futuro neste caso foi a câmera digital. A Penny usou uma câmera que se conectava a um computador e tirava fotos. Não precisava de nenhum carretel de filme. A ideia parecia estar lá nos anos 80, mas praticamente todos os produtos de tecnologia usados pela Penny se tornaram realidade. Em 2000, todos nós vimos Bart no futuro, onde ficamos sabendo que a Lisa Simpson vai ser presidente dos Estados Unidos em 2030. Durante uma rápida cena com Lisa, ela menciona um dos ex-presidentes antes de Donald Trump. As you know, we've inherited quite a budget crunch from President Trump. Pois é, 16 anos depois, a previsão se tornou realidade quando Trump foi eleito presidente. Vamos manter o trem de previsões do futuro dos Simpsons. Se você ficou impressionado com a eleição de Donald Trump, então vamos considerar uma das maiores compras de mídia da história quando a Disney comprou a Century Fox. Primeiro vieram os direitos de Star Wars para Lucasfilms e depois toda a empresa Fox. A parte engraçada da previsão é que muita gente pode ter perdido esse momento. Em 98, o episódio mostrou Homer visitando a Century Fox. Bom, se você prestar atenção na placa, fala assim: Divisão da Walt Disney Company. Uma previsão clara e simples dos brilhantes escritores dos Simpsons. Uma estação após a outra, os Simpsons apresentam uma enorme lista de estrelas convidadas. No episódio de 2012, Lisa toca Gaga. Lady Gaga tomou conta do episódio, incluindo uma performance onde ela voa e canta uma música nova sobre pequenos monstros. 5 anos depois, Lady Gaga conseguiu seu show na vida real. E ela deve ter visto esse episódio dos Simpsons, porque tem muita coisa parecida. Uma das mais óbvias é quando Lady Gaga é levantada no ar, assim como aconteceu na animação.
Claro que tudo isso é uma coincidência, porque a gente sabe que os shows dela sempre são bem extravagantes. Mas a gente adora acreditar que os Simpsons realmente preveem um futuro. Antes do Robert Downey Jr. transformar o Homem de Ferro num herói super legal e carismático que a gente conhece hoje, a Marvel lançou uma série animada no início dos anos 90 baseada no personagem. No episódio de 94, o ceifador usa casaco, Stark tenta impedir que um avião de guerra bem poderoso entre em produção e aí ele usa um vídeo bem perturbador para provar o argumento dele. O vídeo mostra o avião invadindo o espaço aéreo de Nova York e lançando mísseis em vários edifícios. Uma das primeiras explosões mostra alguns mísseis atingindo umas torres gêmeas que se parecem muito com o World Trade Center. Só para fortalecer a conspiração, o final do episódio mostra o mesmo avião tentando encenar um ataque semelhante em Washington. Os dois locais e os cenários são bastante surpreendentes, considerando que ocorreram 7 anos antes dos ataques de 11 de setembro. Pequenos drones já foram uma novidade que as pessoas achavam interessante passar pelo quintal. Bom, agora eles se expandiram em todas as diferentes áreas da vida profissional, incluindo o mundo da mídia. As câmeras drones são usadas em todos os tipos de eventos e, naturalmente, o Futurama foi um dos primeiros desenhos animados a mostrar a tecnologia futurista. Num episódio de 1999, o programa mostrou uma apresentação e dava pra ver as câmeras com drones voadores capturando todas as imagens. Quando a tecnologia fizer menos ruído possível e as baterias durarem o suficiente, vai ser só uma questão de tempo até que os drones comecem a se tornar uma parte importante de todas as transmissões de TV. A parte engraçada foi que isso ocorreu antes que as TVs em HD se tornassem populares. Futurama já estava ganhando o jogo. South Park nunca teve problema se metendo com celebridade. É só perguntar pra R. Kelly ou Tom Cruise. Uma outra celebridade na lista deles? Miley Cyrus. O que tem de estranho nisso? South Park previu o futuro dela muito antes dela trocar de visual e balançar-se numa bola gigante. Esse episódio que falamos foi em 2008 e focou na Britney Spears e no público que ficava louco. Oh boy, what's she done now? A parte que fala da Miley é bem no finalzinho, quando ela começa a se tornar uma mega celebridade. A previsão desse sucesso e as grandes mudanças não é a maior surpresa. Foram muitas estrelas infantis que passaram por transformações assim quando passam a ser adultos e acabam deixando a marca Disney pro passado. Os Jetsons foram outro desenho com uma capacidade extraordinária de prever o futuro. Apesar de ter sido exibido na época das TVs de tubo, eles já tinham TV de tela plana. E por mais que a gente ainda não tenha carros voadores, os robozinhos de limpeza já fazem parte do dia a dia de muita gente. A videochamada foi uma outra tecnologia incrível dos Jetsons. E com alguns produtos novos, as conversas por vídeo agora também fazem parte do nosso dia a dia. Os Jetsons mostraram uma visão do futuro e muito disso se tornou realidade. Só falta uma nova versão do desenho. Não só são os primeiros episódios dos Simpsons que previam o futuro. Em 2017 também aconteceu uma previsão. Dessa vez, com alguns spoilers para a temporada final de Game of Thrones. No episódio Sefsons, a família está assistindo um dragão queimando uma cidade inteira por completo. Soa familiar? E aí, 2 anos depois, a gente via toda essa situação quando Daenerys se converteu completamente em rainha louca e mandou seu dragão queimar Porto Real até as cinzas. Futurama sempre teve a vantagem de fazer piadinhas e trocadilhos visuais sobre filmes no futuro. Uma das melhores previsões foi sobre o filme Baywatch. No desenho animado aparece a cabeça de Pamela Anderson e o desenho menciona Baywatch e o Oscar de Pamela, que ganhou por seu papel. Por mais que a parte do Oscar era falsa, teve realmente um filme Baywatch e Pamela Anderson teve uma participação especial. Com a ação em câmera lenta, exatamente como o Futurama previu. Mel Gibson estava agitando o sucesso religioso A Paixão de Cristo e South Park decidiu fazer sua própria interpretação com A Paixão dos Judeus. Usando a imagem real de Gibson, o episódio mostrou que ele se aprofundou em algum comportamento que não deveria, incluindo alguns comentários de fazer vomitar. E foi nessa época que ele ainda era a estrela querida da franquia Máquina Mortífera. Alguns anos depois, o mundo inteiro ia ver o verdadeiro Mel Gibson de perto, como South Park dizia que ele era. He's absolutely out of his mind. Explosões, áudios dele todo irritado e uma carreira sem trilhos mudaria a percepção pública de Gibson e South Park já estava prevendo isso há muito tempo. Às vezes, as previsões mais simples podem percorrer um longo caminho. Basta fazer uma piadinha no episódio de 2002 de Futurama. Teve uma cena que tinha um casal de alienígenas sentado assistindo a TV. O que eles estão assistindo? Friends.
Embora o seriado tenha sido retirado recentemente da Netflix, o programa foi um dos sucessos mais populares do serviço e ainda é exibido em várias redes. A parte mais engraçada de tudo isso foi que o episódio foi ao ar quando Friends ainda estava passando na TV. A melhor parte do episódio é quando o alienígena vai atender a porta e não se importa de perder o programa porque é um episódio que só destaca o Joey. Sim, a gente também sabe como era aquela historinha de Joey e Rachel. Além do Bender, a gente encontra muitos outros robôs do Futurama, incluindo a tragédia de um robô chamado Calculon. O robô lembra um momento traumático em que foi atropelado por um carro robótico em 2019. A gente avança no tempo até março de 2019, um carro automatizado da Tesla estava dirigindo e bateu num robô parado na beira da estrada. O robô estava programado para ser um modelo de exibição para a próxima exposição internacional de eletrônicos, mas claramente os planos mudaram depois do que aconteceu. Enfim, Futurama não só previu o choque dos robôs, mas também previu o ano exato em que o ataque brutal aconteceria. Move on already! E falando sobre carros, voltamos ao mundo do Inspetor Bugiganga. E uma das suas bugigangas mais impressionantes, o carro autônomo. O carro do inspetor pode dirigir, seguir as instruções do GPS e até estacionar sozinho. Este é o nosso futuro. O Tesla não é só autônomo, mas a tecnologia está se expandindo e vários carros novos agora têm assistente de estacionamento. Só faltava uma coisinha que a gente queria que tivesse, sabe o quê? Que as rodas pudessem se expandir, levantar o carro e passar por cima dos carros lentos da nossa frente nesse trânsito louco. Isso sim seria bom. E aí, o que você achou que deveria aparecer nas previsões dos próximos desenhos? Você lembra de algum que a gente não comentou? Qual foi a melhor de todas? Pra você foi tudo forçado ou foi o destino? Comenta tudo aqui embaixo. Obrigado por assistir. Não se esqueça de se inscrever no Se Liga pra ficar antenado de tudo.